Quem tem promessas de Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Passou que pergunta boa, mas você vai ver que é uma pergunta séria. Muitas das vezes nós queremos alcançar as promessas de Deus, queremos algo da parte de Deus, sim ou não? Afinal de contas, nós buscamos a Deus em busca de uma resposta. Muitos procuram a Deus, buscam a Deus no momento de dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade na área da saúde. Mas nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Quando está tudo bem, você tem que buscar a Deus. Quando está dificuldade, você tem que buscar a Deus. Porque a sua permanência na palavra de Deus faz toda a diferença. Aquele que busca a presença de Deus, aquele que se envolve com Deus, acontece algo tremendo. Quando você se envolve com Deus, Ele muda você. Amém? Você começa a se transformar. Hoje à tarde eu conversei com meu irmão, toquei em assunto com ele, falei com ele com uma pessoa, né? E esse irmão falou para mim assim: eu não suporto aquela pessoa. Não sei porquê, mas não suporto aquela pessoa. E eu disse para ele, falei: irmão, como que você precisa entregar a sua vida para Jesus? Porque a palavra de Deus fala assim que eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu aborreço meu irmão. Se eu tenho algo contra o meu irmão, então não quer dizer que eu amo a Deus, porque o meu irmão que eu vejo aqui todos os dias, eu digo que eu não gosto dele, que eu roubo a cara dele, e Deus que eu vejo. Então como é que eu posso falar que amo a Deus se eu aborreço o meu irmão? E quando a gente olha para a palavra, a gente vê o seguinte: Jesus deu exemplos para nós. Quantas vezes o irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? 70 vezes? E o Senhor diz: não digo 70 vezes, mas 70 vezes 7. Olha que interessante: 70 vezes 7. Isso no dia. 70 vezes 7 ao dia. Então isso é algo muito sério. Mas caminhar com Jesus é muito diferente do que caminhar sem compromisso, caminhar no mundo aí de qualquer maneira. A Bíblia diz que aqueles que vieram para Jesus negaram as suas paixões, os seus desejos. A Bíblia diz lá em 1 Carta aos Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E o que eu observo ao longo da minha caminhada com Jesus, irmãos, são quase 30 anos aí no Evangelho, mais de 15 anos como pastor, pastoreando igrejas, e eu vejo o seguinte: eu observo que toda pessoa que está dentro da igreja, que não muda de vida, que não se converte, que não perdoa o seu irmão, que carrega mágoa no coração, ela não consegue ficar dentro da igreja. Não consegue. Porque a igreja
ser cortada. Nossa, mas aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é uma bênção, aquele jovem é uma bênção na igreja. Mas ninguém conhecia o coração daquele jovem. Amém? Ninguém conhecia o coração daquele irmão. Imagine se eu sou uma pessoa rancorosa. Você olha aqui, você está vendo só a casca, mas você não consegue ver o verdadeiro. Sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito que habita no homem, esse conhece o homem. Assim como o Espírito de Deus que habita em Deus conhece a Deus. Por isso há uma necessidade de nós termos uma comunhão com o Espírito Santo. Amém? Para que nós venhamos conhecer mais de Deus, nós temos que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Isso é algo interessante. E aqui diz assim, mais isso aí, Hebreus 10, o versículo de número 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, e dei grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu quero alcançar. Eu quero que a promessa me alcance. Eu quero que a palavra de Deuteronômio 28, que diz lá que Ele mandará que a bênção esteja comigo em meus celeiros, que Ele vai mandar que a bênção me alcance. Todo mundo quer isso. Sim ou não? Todos querem a bênção, mas nem todos estão dispostos a ouvir e obedecer. Isaías 19, pode anotar aí, diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. Todo mundo quer comer o melhor dessa terra. Se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa vai dizer: eu quero comer o melhor dessa terra. Mas nem todos querem ouvir e obedecer a Deus. Tem pessoas que preferem obedecer o inimigo do que a Deus. Tem pessoas que ligam para o pastor, chamam o pastor no WhatsApp, ou a pastora, né? O povo aqui conversa muito com a pastora, porque sabe que comigo a conversa é curta, né? Aí você tem meu telefone, a pastora conversando com a pastora, um dia daqui, um dia dali. E a pastora fala: não faz isso, não é de Deus. Ou se alguém falar comigo, eu falo: não, isso não é de Deus. A pessoa vai e faz. Então por que liga para o pastor? Por que pergunta para o pastor se pode fazer ou não? Se já está determinado a errar. Porque tem gente que já está determinada a errar, irmãos. Ela só quer uma aprovação para falar: foi o pastor que falou. Está entendendo? Quer tirar das costas a responsabilidade. Irmãos, depois de haver feito a vontade de Deus, a bênção vai te alcançar. Então, se você faz a vontade de Deus, se você dá ouvidos à voz do seu líder, do seu pastor, você prospera. Abra a tua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Hoje em dia está faltando temor. As pessoas não têm temor a Deus, não têm temor às coisas de Deus, não têm temor à palavra, e por isso estão indo com a vida de mal a pior. Muitos estão com a vida de mal a pior, porque não dão ouvidos à palavra do homem de Deus, que Deus levantou para cuidar da sua alma. Muitos estão assim. Muitos, na hora que a coisa fica feia, ligam para o pastor: pastor, vem aqui em casa, puxa a minha casa, a coisa está feia, eu estou vendo vulto, eu estou sentindo algo ruim aqui na minha casa, pastor. Aí para isso o pastor serve. Mas na hora que o pastor fala: irmão, muda de vida, para com isso, não faz isso. Porque os conselhos que o Espírito Santo traz aqui, através de, pode ser o pastor, a pastora, qualquer pessoa que estiver me ensinando nesse altar. Eu não digo qualquer, porque quem sobe aqui é aquele que tem chamado de Deus. Amém, irmão? Eu estou dizendo no sentido assim, para você entender que não importa quem esteja pregando aqui. A palavra é direcionada à igreja, a palavra através do Espírito Santo. Se você for em prática, você vai ter vitória. Amém, irmão? O pastor está falando isso, quem conhece a minha vida está pegando o meu pé, nada disso. Eu não tenho compromisso a não ser com a palavra de Deus, irmãos. Amém. Amém. E sabe qual é o meu salário? O meu salário é sua vitória. O
meu salário é a bênção de Deus na sua vida. Amém? Esse é o meu salário, é a bênção de Deus na tua vida. Olha só o que diz aqui. Josafá estava passando por um momento muito difícil, né? E a palavra diz em Crônicas 20, que ele reúne o povo e lança uma palavra para o povo. Preste atenção. Ele diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Então saíram, e ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém? Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Amém. São os segredos. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você receberá galardão de profeta. Quando você tem temor a Deus, Deus vai te abençoar. Você vai estar seguro. Amém, irmão? Você vai estar seguro. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias 2. Malaquias 2. Irmão, se você obedecer a Deus e obedecer a direção de Deus que vem através do altar para a tua vida vai ser transformada. Ali Josafá falou: crede no Senhor vosso Deus e ora estareis seguros, e crede nos vossos profetas e prosperareis. Amém? Amém. Hoje Deus tem me colocado aqui como profeta na tua vida. Hoje Deus tem me colocado aqui como sacerdote dessa igreja, para levar a palavra àqueles que necessitam. Então, olha o que diz a palavra. Eu não estou falando isso para me exaltar, mas sim para que você entenda o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria e bom entendimento em todos que obedecem. Amém? Muitos erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram, tropeçam no caminho porque não conhecem as Escrituras. E quando passa a conhecer, passa a entender, ela muda de vida. Então aqui diz assim, capítulo 2, o Senhor fala uma palavra aqui ao sacerdote, e ele diz ao versículo 5: minha aliança com ele foi de vida e de paz, e lhe as dei para que temesse. Então temeu e humilhou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Amém? Em algumas traduções diz que ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Amém, Jesus? Quem tem a tradução aí que diz que ele é o anjo, que o sacerdote é o anjo do Senhor? Quem tem aí? Como está a sua tradução? Mensageiro. Amém? Algumas traduções dizem que ele é o anjo. Lá em Apocalipse, quando João teve a visão, o Senhor falou com ele, enviou um anjo e falou com ele: fala ao anjo da igreja de Esmirna, fala ao anjo da igreja de Pérgamo, fala ao anjo da igreja de Filadélfia. Não era um anjo de asa que estava lá, não, irmãos. Era o pastor daquela igreja. Amém? Amém. A palavra foi dirigida a ele. Aqui, pastor. Para que ele tomasse o quê? Conhecimento das obras que ele estava realizando. Alguns foram repreendidos, alguns foram chamados a atenção. Deus chamou a atenção deles, falou: fala para o anjo, fala para o anjo da igreja lá que ele está fazendo coisa errada. Ele não está nem frio nem quente, está morto. Está entendendo, irmãos? Há repreensão para o anjo da igreja também. Há palavra ali de ousadia que veio para o anjo para falar: conserta a tua vida. Amém ou não? Amém. Não adianta somente eu chegar aqui e falar que você tem que mudar de vida e eu permanecer do mesmo jeito, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Amém? Então isso é algo muito sério. Mas quando
você dá ouvidos à voz de Deus, a sua vida é transformada. Quando a direção de Deus vem para você, através do seu pastor, acata ela, Deus vai mudar a sua história. Amém, Jesus? Amém ou não? Ah, mas tem gente que acha que é muito santo, tem gente que acha que está santo demais, né? E não dá ouvidos aqui que o pastor fala, depois vai entrar em problema lá na frente. Amém? Mas, querido, volta lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. O Senhor diz aqui: porque necessidade de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Querido, se eu pego no seu pé, se eu sou chato às vezes, é porque eu amo sua alma. Amém? Se o pastor é enjoado, é chato, tem hora que pega o pé da igreja, mas por quê? Porque Deus quer falar contigo, para que você mude de vida, para que haja transformação. Amém? Para que haja transformação. Imagine você chegar no dia do juízo, Jesus voltar, e você estiver diante do dia do juízo, e o Senhor falar com você: por que você viveu dessa forma? Ah, porque o pastor nunca me ensinou o caminho. O pastor falou para mim: isso aí não tinha nada a ver, não. Eu podia continuar vivendo dessa forma que eu estava. Já pensou? Vai chegar o dia que o pastor vai ter que apresentar as aulas. Vai chegar o dia que o pastor vai ter que prestar conta pelas aulas. Está entendendo? Se eu não falar com você, se eu não te ensinar, quem vai ensinar? Amém? Porque se o Senhor confiou essas aulas, confiou essas ovelhas a esse rebanho, então o pastor precisa estar não somente orando por você, mas também estar te instruindo. Amém, Jesus? Para que você seja uma pessoa mais vencedora. Não sei se você percebeu que hoje nós abrimos um mundo diferente. Nós abrimos um mundo com palmas, tentando alegrar você. Amém? Por quê? Para mostrar para você que você não veio no velório, você veio para a igreja, você veio orar. Amém ou não? Você veio orar. Você veio glorificar aquele que deu a vida por você na cruz. E você está aqui para ter a mente transformada. Amém ou não? A Bíblia fala no livro de Romanos, né? Romanos capítulo 12, verso 2: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, qual é a minha visão? É implantar a fé no seu coração. Amém, Jesus? É implantar a fé no seu coração, para que você saia daqui com uma outra visão, que você saia daqui pensando diferente. Amém ou não? Esse é o nosso esforço, para que você saia daqui com a cabeça realmente assim, pensando, né? Não, Deus é bom, Deus é para mim. Glória a Deus. Eu tenho fé. Amém? E olha o que diz aqui: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá na dúvida. É isso que é escrito aí? Não. Viverá no quê? Pela fé. Da fé. Então você precisa viver da fé. Amém. Amém? Quem tem fé, Jesus? Para quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Glória. Amém? Aleluia. Amém? Você olha para uma situação e fala: não tem jeito. Ah, Deus é especialista, meu irmão. Eita. Quando a gente olha para uma situação que não tem jeito, aí Deus começa a operar. Glória a Deus. Quando você deixa de se debater, quando você deixa de falar: meu Deus, me socorre, calma. Ele fica te olhando, para que você pare de debater e te leve você sobre as águas tranquilas. Amém? Então, descansa em Deus. Descansa em Deus. Tem gente que está preocupada, mas não precisa ficar preocupado. Amém? Olha o versículo capítulo 11. Agora ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual
alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda se fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Amém? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Mas nos dias de hoje a gente não vive pela fé, tem muita gente que vive pelas circunstâncias, tem muita gente que vive por aquilo que está à sua volta. Amém? Eu quero só para encerrar, levar você ao livro de Juízes, para você ver uma ocasião grande de fé. Uma ocasião grande de fé, e que nem todo mundo tem fé. Nem todo mundo tem fé. Deus gosta daquele que tem fé, Deus gosta daquele que é ousado, Deus gosta daquele que é valente, Deus gosta daquele que não treme na base. Amém? Por isso que as igrejas não estão muito cheias. Por quê? Pastor, tem igreja que está cheia, mas ela está libertada. Porque Deus só escolhe gente doida, só escolhe gente valente para andar com Ele. Amém ou não? Você que está aqui essa noite, você é valente. Por quê? Você conseguiu vencer a tua carne. De repente, a carne não queria. Glória. Amém? De repente, as circunstâncias da sua vida não permitiram que você viesse aqui hoje, mas você venceu. Amém? Só de você estar aqui essa noite, você já venceu. Você já venceu a primeira pessoa, você venceu a você mesmo. Amém, Jesus? Isso é forte. Então preste atenção. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Abra a Bíblia. Eu quero só meditar em um caso com você, de uma passagem, porque em Hebreus capítulo 11, verso 2, fala que os heróis do passado, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Diga assim comigo: eu vou, pela fé, alcançar testemunho. Diga assim: eu não vou ficar só ouvindo testemunho dos outros, eu quero dar o meu testemunho. Amém? Quem quer dar testemunho? Amém? Vamos para a sua vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 7 de Juízes. Vou resumir para quem não conhece a história. Esse foi um período no qual Israel estava enfrentando uma luta muito grande, uma batalha muito grande. Esse foi um período no qual Israel passou por uma grande batalha. Os inimigos vinham contra Israel, os inimigos vinham para destruir tudo que eles plantavam. Enviam várias nações contra eles, subiram em campo e destruíram a novidade da terra. Mas Deus levantou um homem chamado Gideão, que não aceitou aquela situação. Ele levantou ali para fazer a diferença. Amém, Jesus? E o anjo do Senhor falou com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força que você vai livrar Israel. E quando ele se levanta, quando esse homem se levanta, quando Gideão se levanta, meus irmãos, se levanta uma multidão com ele. Amém? A fé dele era tão grande, ele era tão ousado, que a ousadia dele fez com que 32 mil homens se levantassem juntamente com ele. Olha que lindo. E a palavra de Deus fala assim, olha o versículo capítulo 7, diz assim, o versículo 1: então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, né? De maneira que tinham arraial os midianitas para o norte do vale, perto de Orpeu de Jofé. E disse o Senhor a Gideão: muito povo que está contigo vai dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, ouvindo
separando aqueles que vão herdar a salvação. Deus está separando um povo escolhido, um povo valente, um povo que não treme na base. Amém? E aqui, olha só, 22.000 homens voltaram para trás. Mas ainda ficaram 10.000, olha só. E disse o Senhor a Gideão, versículo 4: ainda há muito povo, faz-os descer a água e ali os provareis. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém? Misericórdia de Deus. 300 homens apenas contra um exército grandíssimo. Aí você precisa de fé. Aí precisa de fé. Deus trabalha, irmãos, com gente valente. Oh, glória. Naquele momento, eu fico até pensando. Eu fico até pensando o seguinte: se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Se nós estivéssemos lá no meio desse exército, qual seria a nossa reação? Se nós fôssemos parte daqueles 300 que foram lá sem saber que iam ser escolhidos, imagine você naquela situação. O que você faria? Aqui está dizendo o seguinte, versículo 8: e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. Estavam a ela os midianitas abaixo do vale. Olha só. Então, Gideão segurou os 300, preparou as provisões. Aqueles 300 podiam falar: o quê? Ou fora? Só nós ficou. Você está ficando louco, Gideão. Mas aqueles homens estavam tanto assim, irmãos, empolgados. Eles tinham tanta fé em Deus. A fé deles era tão forte que eles não se abalaram. Será que eu e você, no momento da adversidade, no momento da luta, como que a gente age? Porque o inimigo cria situações, a gente leva você, vai funilando a situação, chega um momento que não tem saída. Talvez você já passou por situações que olhando fisicamente não tinha saída. E aí você foi aos pés do Senhor. Amém? Aí de repente aquele juiz que não ia julgar a tua causa, aquele gerente de banco que não ia te ouvir, aquela pessoa que não ia te ouvir, aquele advogado que não ia te atender, tudo foi transformado. Glória a Deus. Amém. Irmãozinho, deu uma causa, né, irmãos? Tempo atrás aí. E era difícil reverter. Estou pastor vulnerável, chora por mim. E nós entramos em oração. O irmão teve vitória. Glória a Deus. Amém? Então o que acontece? A irmã Rosa também, irmã Rosa, passou um maluco um tempo atrás. Olhando fisicamente não tinha saída. Mas aonde Deus entra, meu querido, aonde o Espírito Santo entra, ele entra arrebentando. Amém? Aonde ele coloca as mãos, meu irmão, pode ter certeza. Coloca a tua causa diante de Deus. Eu creio. Amém? Coloca a tua causa diante de Deus. Que você verá o resultado. Amém, Jesus? Coloque a sua causa diante de Deus. Porque você verá o resultado. E aqui, Gideão, simplesmente, Deus conhece todas as coisas. Deus sabia que Gideão, na hora ali para animar o povo, Gideão ficou firme.
se você está com medo, eu não falei que não tem grande, não, se você está com medo, vai no arraial. Chama o teu servo, vai lá no arraial. Vai lá para você ouvir o que eles estão falando. Vai lá. E aí Gideão foi, chegou devagarzinho, chegou perto de uma tenda, ele e o seu companheiro ficavam ouvindo. E o soldado midianita estava contando para o outro sonho que ele teve. E ele disse: essa noite eu tive um sonho. Olha como é que Deus mostra. Essa noite eu tive um sonho que um pãozinho de cevada torrado rodeava o arraial dos midianitas. E ele conturbava e destruía todas as tendas. E aí o rapaz, companheiro dele, disse assim: olha só, o companheiro disse: isso não é outra coisa senão uma espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo o arraial. Amém, Jesus? Quando ele fala em tudo, irmãos. Amém, Jesus? Pode aplaudir o Senhor que ele é. Gideão não podia desanimar aqueles 300, meu irmão. Então deixa eu falar, peraí. Se um soldado que eu levantei, se o meu capitão aí está com medo, ele tem que esforçar para a batalha. Amém? Vai lá para você. O que está acontecendo? E aquele homem foi usado, Deus usou a boca do inimigo para profetizar sobre a vida de Gideão. E Gideão foi, pegou os 100, os 300, dividiu 3 grupos de 100 e falou: agora vocês vão fazer tudo o que eu fizer. Ok? Assim eles fizeram. Cercaram o arraial com tochas dentro dos vasos. E quando tocar a buzina, vocês vão quebrar o vaso. Levantar a tocha e vai gritar: espada de Gideão, né? Vai gritar: espada do Senhor, espada de Gideão. Faz o que eu fizer quando eu tocar a buzina. Bem, tocaram a buzina ao redor do arraial e gritaram: espada do Senhor de Gideão. Sabe o que aconteceu? Os inimigos se levantaram um contra o outro e começaram a se matar, irmãos. Gideão venceu sem arrancar a espada. Amém, Jesus? Venceu sem arrancar a espada. E tudo por quê? Pela fé. Pela fé no Deus que faz o impossível. Amém ou não? Pela fé no Deus que move aonde ninguém pode mover, aonde a medicina não alcança, Ele vai além da medicina. Amém ou não? Talvez você diz: pastor, eu recebi um diagnóstico médico. Recebi um diagnóstico médico em comigo. Traga o seu diagnóstico médico, nós vamos orar. Amém? Porque eu creio no Deus da cura. Eu creio no Deus que é mais que o suficiente. Eu creio no Deus que pode mudar a nossa história. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. O Espírito de Deus essa noite ele possa mover sobre a tua vida. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé Gideão alcançou o testemunho. Pela fé Gideão pôde fazer a diferença. E é pela fé que você vai fazer a diferença também. É pela fé que Deus vai mover sobre a tua vida. É pelos olhos da fé que você vai enxergar tudo aquilo que ainda você não conseguiu enxergar. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa Ele mover